cara, o mercado de criptomoedas, né? Tanta informação, tanto gráfico, tanta coisa para acompanhar. Às vezes parece que a gente está perdido no meio do oceano sem bússola. Ah, sem dúvida. E é fácil se sentir assim, sabe? Quer dizer, como saber quando é a hora certa de comprar, vender ou só ficar na sua? Tem tanta coisa para considerar. Pois é, e é para isso que a gente está aqui hoje. Para te dar as ferramentas certas para navegar nesse mar de cripto. A gente vai mergulhar de cabeça nos indicadores para te ajudar a entender como eles funcionam e como você pode usar eles a seu favor. Exatamente. A ideia é te dar mais segurança, mais confiança na hora de tomar decisões. Seja você um investidor experiente ou alguém que está começando agora. Perfeito. A gente vai te mostrar como usar esses indicadores para ter uma ideia melhor do que pode acontecer com o preço de uma cripto, entender as tendências, os sinais, tudo isso. E a gente vai fazer isso sem usar termos complicados de um jeito que todo mundo possa entender. Beleza. Beleza. Mas antes de a gente começar a falar dos indicadores em si, vale a pena a gente dar uma olhada no panorama geral, né? Tipo, o que é análise técnica, para que ela serve? Boa. A análise técnica, para resumir, é basicamente a arte de olhar para gráficos de preço e tentar identificar padrões e tendências. E com base nesses padrões, a gente tenta prever para onde o preço pode ir no futuro. E olha só, isso não é só coisa de cripto, não. É verdade. A análise técnica é usada em todo tipo de mercado financeiro, de ações a commodities, e a ideia é a mesma: usar o histórico de preços para tentar entender o que pode acontecer no futuro. E uma coisa importante de lembrar é que a análise técnica não é uma bola de cristal, né? Ela não vai te dar certeza absoluta do que vai acontecer. E é exatamente. A análise técnica é uma ferramenta de probabilidade. Ela te ajuda a aumentar as chances de tomar uma decisão acertada, mas não tem garantia de 100%. E por falar em aumentar as chances de acerto, a gente também precisa lembrar que a análise técnica não deve ser usada sozinha, né? Ela funciona melhor quando combinada com a análise fundamentalista. Com certeza. A análise fundamentalista é o outro lado da moeda. Ela se concentra em entender os fundamentos de um ativo, ou seja, o que está por trás do seu valor. No caso das criptomoedas, a gente olha para coisas como a tecnologia, a equipe por trás do projeto, a adoção, a utilidade e por aí vai. E a gente sempre fala aqui que os fundamentos são a base de tudo. Se uma cripto não tem fundamentos sólidos, não adianta o indicador técnico estar gritando compra, porque no longo prazo a casa pode cair. É a velha história do castelo de areia, né? Pode até ficar bonito por um tempo, mas na primeira ronda forte ele desmorona. Exatamente. Então a gente precisa olhar tanto para análise técnica quanto para análise fundamentalista para ter uma visão completa e tomar decisões mais inteligentes. Perfeito. E é isso que a gente vai te ajudar a fazer hoje. A gente vai te apresentar os principais indicadores, te mostrar como eles funcionam e como você pode usar eles para identificar oportunidades e evitar armadilhas no mercado cripto. Show! Então, vamos começar com um dos indicadores mais populares e importantes, o Índice de Força Relativa, ou RSI. O ESI é um indicador que mede a força de um movimento de preço. Ou seja, se o preço está subindo com força ou caindo com força. Ele oscila entre 0 e 100, e quanto mais perto de 100, mais forte é a alta, e quanto mais perto de 0, mais forte é a queda. E como a gente usa essa informação na prática? Uma das formas mais comuns de usar o RSI é para identificar situações de sobrecompra e sobrevenda. Quando o RSI está acima de 70, geralmente significa que o ativo está sobrecomprado, ou seja, que o preço subiu muito rápido e pode estar próximo de uma correção. E quando ele está abaixo de 30? Aí a gente considera que o ativo está sobrevendido, ou seja, que o preço caiu muito rápido e pode estar próximo de uma recuperação. Mas é importante lembrar que o RSI não é uma regra absoluta, né? Às vezes o ativo pode continuar subindo mesmo com o RSI acima de 70 ou continuar caindo mesmo com o RSI abaixo de 30. É verdade, o RSI é só um indicador e a gente precisa analisar ele em conjunto com outros indicadores e com análise fundamentalista para ter uma visão mais completa. Perfeito. E falando em outros indicadores, vamos agora para a média móvel, que é outro clássico da análise técnica. A média móvel, como o próprio nome já diz, é uma média dos preços de um ativo ao longo de um período de tempo. Ela ajuda a gente a suavizar as flutuações de preço e a identificar a tendência principal do mercado. Existem vários tipos de médias móveis, né? Sim, as mais comuns são a média móvel simples, a média móvel exponencial e a média móvel ponderada. A diferença entre elas é a forma como elas dão peso aos preços mais recentes. E como a gente usa a média móvel na prática? A média móvel pode ser usada de várias maneiras. Uma delas é para identificar a direção da tendência. Se o preço está acima da média móvel, a tendência é de alta. Se o preço está abaixo da média móvel, a tendência é de baixa. E outra forma de usar a média móvel é como suporte e resistência. Exatamente. A média móvel pode atuar como um suporte quando o preço está caindo e como uma resistência quando o preço está subindo. Legal. Agora, vamos falar de um indicador que é um pouco mais específico do mercado cripto, o MVV. O MVRV significa Market Value to Realized Value,
ou seja, valor de mercado dividido pelo valor realizado. Ele basicamente compara o preço atual de uma criptomoeda com o preço médio que os investidores pagaram por ela. E como a gente usa essa informação? O MVRV pode nos dar uma ideia se o preço de uma criptomoeda está caro ou barato em relação ao seu valor histórico. Se o MVRV está alto, significa que o preço atual está muito acima do preço médio que os investidores pagaram, o que pode indicar que a criptomoeda está sobrevalorizada. E se o MVAV está baixo? Aí pode indicar que a criptomoeda está subvalorizada, ou seja, que o preço atual está muito abaixo do preço médio que os investidores pagaram. Interessante. E o próximo indicador? O próximo é as bandas de Bollinger, que são um indicador de volatilidade. Elas basicamente mostram para a gente o quanto o preço de um ativo está variando em um determinado período de tempo. E como elas funcionam? As bandas de Bollinger são formadas por 3 linhas. Uma linha central, que é uma média móvel, e 2 linhas laterais, que são calculadas com base no desvio padrão do preço. E o que isso significa na prática? Quando as bandas de Bollinger estão estreitas, significa que a volatilidade está baixa, ou seja, que o preço está variando pouco. Quando as bandas estão largas, significa que a volatilidade está alta, ou seja, que o preço está variando muito. E como a gente usa essa informação para tomar decisões? As bandas de Bollinger podem ser usadas de várias maneiras. Uma delas é para identificar potenciais pontos de entrada e saída. Quando o preço toca a banda inferior, pode ser um bom momento para comprar. Quando o preço toca a banda superior, pode ser um bom momento para vender. Legal. E o próximo? O próximo é o volume, que é um indicador que mede a quantidade de um ativo que foi negociado em um determinado período de tempo. O volume é importante porque ele nos dá uma ideia da força de um movimento de preço, né? Exatamente. Se o preço está subindo com alto volume, significa que tem muita gente comprando, o que indica que a alta tem força. Se o preço está subindo com baixo volume, significa que tem pouca gente comprando, o que indica que a alta pode não ter muita força. E o mesmo vale para a queda, né? Sim, se o preço está caindo com alto volume, significa que tem muita gente vendendo, o que indica que a queda tem força. Se o preço está caindo com baixo volume, significa que tem pouca gente vendendo, o que indica que a queda pode não ter muita força. Perfeito. Agora, vamos falar um pouco sobre o valor justo do Bitcoin. O valor justo do Bitcoin é um conceito que tenta estimar qual seria o preço real do Bitcoin, levando em consideração seus fundamentos. Existem vários modelos que tentam calcular o valor justo do Bitcoin, mas nenhum deles é perfeito. Não existe uma fórmula mágica para isso, né? Sim, exatamente. É. Mas esses modelos podem nos dar uma ideia geral se o preço atual do Bitcoin está muito acima ou muito abaixo do que deveria valer. E o último indicador da nossa lista? O último é a dominância do Bitcoin, que é um indicador que mede a participação do Bitcoin no valor total do mercado de criptomoedas. E como a gente usa essa informação? A dominância do Bitcoin pode nos dar uma ideia do sentimento do mercado em relação ao Bitcoin. Se a dominância está alta, significa que o Bitcoin está forte em relação às altcoins. Se a dominância está baixa, significa que as altcoins estão fortes em relação ao Bitcoin. Isso é interessante. E com isso, a gente fecha a nossa lista de indicadores. Mas antes de terminar, eu queria te fazer uma pergunta. Qual a melhor forma de usar esses indicadores na prática? A melhor forma de usar os indicadores é combinando eles entre si e com análise fundamentalista. Não existe uma fórmula mágica, mas a gente precisa usar o bom senso e a experiência para interpretar os sinais que os indicadores nos dão. E é importante lembrar que os indicadores não são infalíveis, né? Eles podem nos ajudar a tomar decisões mais informadas, mas não garantem lucro. Com certeza. O mercado cripto é muito volátil e imprevisível e a gente precisa estar preparado para tudo. E para terminar, eu queria deixar um recado para a galera que está nos acompanhando. Estudem, se informem, pratiquem e nunca parem de aprender. O mercado cripto está em constante evolução e a gente precisa estar sempre atualizados para ter sucesso. Concordo plenamente. E lembre-se, o conhecimento é a chave para a liberdade financeira. E aí, curtiu essa imersão no mundo dos indicadores? Espero que tenha dado um clareado bom na sua mente. Se você gostou desse mergulho e quer continuar explorando as profundezas do mercado cripto com a gente, não esquece de dar aquela moral, assiste aos outros vídeos do canal, se inscreve para não perder nada e deixa aquele joinha para fortalecer. Assim a gente sabe que está no caminho certo para te ajudar a desvendar os mistérios desse universo. Valeu!